povo da Terra, hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico que causa muita discórdia, que já fez muita gente parar de se falar. Não, eu não tô falando de política, e sim de spoiler. Claro que falar sobre esse assunto me veio em mente depois do vídeo aqui no canal que praticamente deu um resumão inteiro do filme Dragon Ball Super Broly. E muita gente reclamou, alguns educadamente, outros não tão educadamente assim, sobre o fato de que eu tava dando spoiler. Gente, convenhamos que ninguém é obrigado a assistir o vídeo, né não? O vídeo não é obrigatório, tá? Se você viu ele lá e você não tem interesse nos spoilers, você pode fechar bonitinho, continuar inscrito no canal e esperar algum assunto que você tem interesse de assistir. Mas ok, gente, falando sério, o problema dos spoilers é muito maior do que isso, de você ver ou não ver o meu vídeo. E aqui eu vou entrar nesse tema de modo geral. Então mesmo você que chegou aqui nesse vídeo e não vê Dragon Ball, segue aqui comigo que eu vou falar desse problema de um modo geral. No caso daquele vídeo que eu fiz, óbvio que o problema não era o vídeo em si, mas sim isso se espalhar pelo fandom. Porque quando muita gente já sabe o que vai acontecer, você acaba tendo que se esconder da internet se não quiser ver nada. Porque sempre vai ter alguém nas suas redes sociais falando sobre aquele assunto. Agora, eu particularmente não consigo entender muito bem todo esse medo de spoiler. Quer dizer, entender eu entendo, porque eu sei em que as pessoas estão embasadas quando estão preocupadas com isso. Mas eu realmente acho que isso não deveria ser uma questão e que as pessoas deveriam se reeducar em relação a esse assunto. E eu vou dar alguns argumentos. O primeiro de tudo é o óbvio. As pessoas costumam temer spoilers porque elas assistem as coisas apegadas a surpresas, elas gostam de se surpreender. Seja porque as hipóteses que ela criou sobre o que iria acontecer não se confirmaram, deixando ela muito surpresa, ou por elas se sentirem recompensadas por terem seguido uma linha de raciocínio correta que levou àquela expectativa que elas tinham, ou pelos plot twists, que é quando elas são completamente surpreendidas. A questão, pra mim, é que uma boa narrativa não fica dependente de te causar ou não surpresas para conseguir te proporcionar uma experiência agradável. Porque o prazer de uma boa narrativa tá no percurso. E as pessoas que costumam ler livros, ou seja, os bons leitores, têm mais essa noção. Não faz a menor diferença você saber o final de um livro, porque é a maneira como aquelas páginas vão te conduzir àquele final é que importam. Ou seja, a maneira como a narrativa é construída. E o mesmo vale para todos os outros tipos de obras narrativas. E outra coisa também é que leitores estão acostumados a assistir obras audiovisuais que são adaptações daqueles livros que eles leram. Isso costuma até gerar um grande problema quando a adaptação não é bem feita, ou quando é até bem feita, mas a pessoa quer fidelidade, porque a pessoa não consegue entender que uma obra de audiovisual tem uma narrativa independente e que não tem que ser uma adaptação fiel de um livro. Então a questão do spoiler, galera, tá muito ligada a vocês se educarem a sentir prazer no percurso e não na linha de chegada. Claro que para isso funcionar, a narrativa tem que ser bem feita, porque você pode sim criar uma narrativa que é totalmente dependente de um determinado plot twist, mas com isso você não tá criando uma boa narrativa. Eu não tô dizendo que não é legal ser surpreendido, é claro que é, gente, mas também não tem motivo para achar que não ser surpreendido vai estragar a sua experiência. Na verdade, a sua experiência só vai se modificar. Você vai, por exemplo, poder prestar atenção em outras coisas que você não repararia se você não já soubesse aonde aquilo dali vai chegar. Você vai reparar muito melhor nos recursos narrativos que foram usados para construir aquela história. Coisas que talvez você só perceberia na sua terceira vez assistindo aquela obra, mas que também são muito interessantes de já se pegar de primeira. Inclusive, tem alguns estudos psicológicos, mais de um, na verdade, que tratam dessa questão do spoiler, mostrando que o nosso cérebro também tem prazer em já saber aquilo que acontece, justamente por causa dessa questão de você conseguir perceber outras nuances na narrativa. Uma outra dimensão disso é que um bom filme mesmo, e com isso eu concordo, não depende de um enredo. Pera aí, galera, que enredo não é a mesma coisa que roteiro, ok? Você pode, por exemplo, fazer um filme sobre alguém que estava indo pra faculdade e esqueceu a mochila em casa e ainda assim fazer um filme incrível. É assim que eu interpreto o cinema em si. E isso não tem a ver com o roteiro, porque pra essa narrativa de você ter esquecido a sua mochila se tornar interessante na tela, o roteiro tem que estar bom. Por isso que eu tô falando que o cinema não depende de enredo, que é muito diferente de roteiro, ok? Tem uma cineasta argentina que eu gosto muito, mas nem recomendo aqui porque são os filmes muito fora do senso comum, que é a Lucrécia Martel. E ela é muito crítica a séries, justamente porque ela fala que as séries educaram mal o audiovisual. Pra ela, essa moda de séries são um retrocesso desse tipo de narrativa, já que a série tem uma lógica que depende muito mesmo do enredo. Eu concordo com ela, pensando no fato de como eu enxergo o cinema.
Mas eu gosto também de assistir outros tipos de obra audiovisual que não seguem essa lógica que eu acredito que é cinema, seguem uma lógica de cinema de entretenimento e que também estão muito apoiadas no enredo e não necessariamente nessa questão de construção de narrativa. Eu consigo gostar dos dois tipos de obra, embora eu tenda a concordar com ela de que a essência do cinema está naquele primeiro tipo, de que independente do enredo, o que vai valer é uma boa narrativa. O que pra mim se estende até a literatura. O que quebra com isso realmente são as séries. E é justamente as séries que vêm tentando se proteger desse tipo de coisa, fazendo, por exemplo, lançamento simultâneo ao redor do mundo, como Game of Thrones começou a fazer. Assim, quem não quer ter spoiler é obrigado a acompanhar o lançamento mundial. A Netflix também segue essa onda, fazendo esse lançamento simultâneo de todos os episódios da série. O problema é que, como ela faz de todos os episódios, sempre tem aquelas pessoas que assistem muito rápido, porque tem tempo pra maratonar. E aí fica impossível pra você que não tem tempo de assistir aquilo tudo no mesmo dia, não receber spoilers na internet. E vocês podem discordar de mim, e eu até entendo que discordem, mas eu acho realmente que as pessoas precisam começar a rever o que elas pensam sobre isso e a se reeducar. Claro que eu não saio por aí falando pros meus amigos o que vai acontecer em alguma coisa que eles estão assistindo só de sacanagem, só pra colocar raiva. Mas no mundo da internet não tem jeito, galera. Você realmente não tem como se proteger disso, a não ser que você não se conecte. Daí você só teria prazer em assistir coisas que estão lançando agora e você nunca teria prazer em parar pra te assistir algo mais antigo que foi recomendado pra você. E não é isso que acontece, galera, pois na maioria das vezes, muitas dessas pessoas que detestam spoilers já assistiu alguma coisa que foi recomendado, que era muito antigo e que já sabia como iria ser muita coisa daquilo que ela ia assistir e curtiu mesmo assim. Só que essa pessoa não consegue fazer essa associação com as coisas atuais que ela tá assistindo, achando que a experiência vai ser estragada e às vezes isso nem vai acontecer. Então esse é um exercício legal que eu proponho pra galera se reeducar com relação a isso. Assista alguma coisa que todo mundo já sabe o que acontece. Harry Potter foi um bom exemplo disso. Não tinha filme que lançasse que todo mundo já não soubesse o que ia acontecer, porque muita gente mesmo lia os livros. E é o que acontece, obviamente, também com a maioria dos mangás, que a gente vai lá e assiste as animações. E mesmo quando a gente não lê o mangá, a gente não fica pé da vida com quem leu e falou pra gente o que tá acontecendo. Não faria nem sentido, porque não acompanhar o mangá é uma escolha sua. É isso, diz então aí nos comentários se você odeia spoiler, se você discorda de mim. Tudo bem, eu até entendo. Eu só tô dando aqui uma opinião baseada em alguns argumentos, mas você tem todo o direito de discordar. Então deixa aí os seus argumentos, deixa o seu like também, mesmo que você discorde, porque isso aqui é um espaço aberto, né? De qualquer forma, foi um conteúdo que eu tive que pensar um pouquinho pra trazer aqui pra vocês. Me segue também lá nas minhas redes sociais que estão aí. Um beijo e até o próximo vídeo.